Quando lemos quadrinhos, assistimos filmes ou lemos livros de ficção, romances, é natural que nós deixemos em suspensão o nosso senso de credulidade, ou seja, é necessário não desejar os rigores das leis naturais, da química, da física, que norteiam naturalmente a nossa existência e que, se fossem observadas nestes contos aventurescos, limitariam a atuação dos personagens, impossibilitando a continuidade das aventuras, a perpetuação de um personagem pelo próprio envelhecimento, pela sua mortalidade, cuja lei de probabilidade o ceifaria em algum momento, vivendo tantos perigos em sequência. Então, se desejássemos isso, não teríamos um mundo de aventuras diverso, variado, trazendo situações de perigo que heroicamente o personagem sobrevive e continua vencendo as adversidades, o mal, fazendo com que nós mesmos nos sintamos imortais ao ler aquelas aventuras. Então, não podemos querer rigor na realidade. É sobre esta situação, sobre essa mística que norteia as histórias em quadrinhos e, logicamente, as aventuras de Tex, que nós vamos, neste vídeo, trazer de uma forma bem humorada alguns cânones do personagem que o faz ter grandes possibilidades ante as adversidades, mas também elencar algumas situações que ultrapassam qualquer limite de credulidade, fazendo-nos dizer: "Bah, essa foi uma fria difícil de engolir." Há isso no mundo texiano? Pois bem, é o que vamos ver neste vídeo. Tex é um personagem que se aproxima muito da realidade, pelo fato de viver um período histórico bem definido, por interagir com momentos históricos relevantes e por conviver com personagens reais da história americana. Temos um personagem que de fato não existiu, mas que tem todo um cenário de realidade em sua volta. A mitologia do Tex traz muitos elementos reais e, portanto, o fã de Tex, o texiano, ele está menos propenso a abrir mão do verossímil ante essas aventuras que, por demais longevas, obrigam os autores, os roteiristas, a criarem situações que acabam trazendo o inverossímil para a mitologia texiana. O universo Tex é repleto de elementos que estão longe de ser reais. São elementos adicionais que, por tradição, foram incorporados à mitologia do personagem. Então, nós, texianos, convivemos com alguns elementos que podemos dizer que são cânones, são normas do roteiro do personagem que não se pode alterar e acabam sendo incorporadas a esse nosso senso de verossimilhança. Pois bem, nós vamos primeiro elencar alguns elementos desses cânones e depois, então, buscar pelas grandes frias do universo Tex. O primeiro cânone que nós vamos abordar aqui é o sobrenatural. Sim, Tex se envolve com o sobrenatural. E o sobrenatural parece ser recebido por eles
como alguma coisa quase rotineira. Gera espanto, gera incredulidade, desconfiança, mas depois eles estão convivendo com aquilo e passam por aquela situação como se aquilo fosse realmente algo natural. Então, o sobrenatural é uma pitada muito comum no universo Tex. E nós não podemos falar de sobrenatural sem falar de Mefisto. E olha ele aí. Mefisto e seu filho Iama, como bruxos que são, e com grandes recursos em magia negra, estão com acesso liberado aos infernos e a toda a sorte de capetas. No universo Tex, o diabo existe e é recebido a tiros por Tex e seus pardes. É claro que isso causa espanto, especialmente em uma história de faroeste. E não são todos os texianos que gostam desse tipo de aventura. Muito embora ele seja amado por outros e faz parte do clássico texiano, da mitologia do universo Tex. Mefisto já morreu, Mefisto já interagiu e assombrou lá do meio dos infernos e agora voltou à vida em outros corpos. Por mais absurdo que isso pareça e impossível de se realizar, cá estamos nós, às voltas com Mefisto, torcendo sempre por Tex. Mas, em sobrenatural, não podemos nos limitar a Mefisto e Iama, pois existem muitos feiticeiros famosos, como a Zenda, que acabam invocando situações por demais sinistras, próprias de filme de horror. Dessa forma, seja por magia ou seja por ação de ervas medicinais, os feiticeiros têm aparecido com lobisomens, têm achado o elixir da juventude, têm se transformado em crocodilos, despertado zumbis e toda a sorte de sortilégio. Então, o sobrenatural existe no universo Tex e não está restrito apenas a Mefisto. Outro aspecto do cânone texiano, e que já está incorporado nas aventuras, é a ficção científica, especialmente aquela voltada aos seres extraterrestres. Há muito que o fã de Tex no Brasil já se envolve com aventuras de seres extraterrestres. Os ETs permeiam as aventuras de Tex há muito tempo. É bem verdade que Tex os enfrenta, os visita, mas não há uma interação muito próxima entre eles. Apesar de Tex já ter entrado num ambiente de grande tecnologia destes seres, nós não vimos, e eu particularmente espero não ver, Tex voando em naves interestelares. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas se ficar assim está ótimo. Meteoros que caem trazendo doenças, meteoros que caem trazendo plantas alienígenas mortais, civilizações formadas por extraterrestres ou simplesmente a visita de um ET que causa algum alvoroço no mundo texiano. Pois bem, fiquemos por aí que está bom demais. Outro cânone das aventuras de Tex é a fantasia. Quando eu falo fantasia, eu não estou falando em dragões, mas já chegamos perto. Temos vales de dinossauros, temos chupacabras, temos civilizações perdidas
reinos e comunidades medievais. Tudo isso faz parte deste grupo de fantasias que também norteia o universo Tex. Mas há coisas mais aceitáveis do ponto de vista da realidade. Estou falando do fato de Tex ser Ranger, ser agente indígena e ainda chefe de uma nação indígena, sendo um homem branco. Estes três elementos em um homem só realmente causam espanto e demonstram aí uma impossibilidade, ou pelo menos uma grande raridade para que fosse execuível. Agora, são esses três elementos, o fato de ser ranger, o fato de ser agente indígena e o fato de ser chefe da tribo Navarro, que proporciona o grande número de aventuras que nós temos. Então, dos cânones inverossímeis, esses três aspectos são os mais bem aceitos entre os texianos. E um último cânone que nós precisamos deixar registrado é a indestrutibilidade do personagem, não só dele, como também dos partes. Mas isto também é muito bem aceito, porque sem isso nós não teríamos Tex e seus pares. Então, é aceitável que Tex acerte tiros em todos, ninguém possa feri-lo mortalmente, tanto ele quanto seus pares, e que sua recuperação seja rápida para que ele volte às aventuras. No entanto, é exatamente aí, entre outros detalhes, que os exageros ferem a nossa noção de credulidade. Nós deixamos a credulidade em suspensão, ou seja, ficamos aptos a aceitar certas frias, mas quando há um exagero a gente fala, não, aí é demais. Então vamos ver, dentro deste conceito agora, as grandes frias do universo Tex. A primeira grande fria são os ferimentos no ombro e as concussões provocadas para colocar alguém para dormir. Quem já não viu isso no universo texiano? Muito bem, ferimento no ombro, que é uma alternativa não só de Tex, mas de tudo o que são filmes, é uma espécie de um recurso natural para evitar que o personagem sofra ferimentos por demais graves. Se ele só fosse ferido na perna, ele não conseguiria caminhar. Se ele fosse ferido na cabeça, ele poderia morrer. E se fosse ferido no centro da caixa torácica e abdômen, teria ferimentos importantes, relevantes e mortais. Então, é natural que o ombro seja o escape para ferimentos, dando certa mobilidade e garantia de sobrevida ao personagem. Mas é aí que está a fria. O ombro é uma das articulações mais complicadas do corpo humano. É por demais frágil, depende muito das ligações de tendões e músculos, porque a cavidade glenoide, que é a cavidade existente na omoplata, que se conecta com o úmero, ela é muito rasa, revestida por cartilagem, que necessita de suporte da musculatura para se manter no lugar. Ferimentos nessa região causariam dano à cartilagem, à estrutura óssea, prejudicando completamente a articulação daquele braço. Mas ainda há um fator complicador, que é a artéria subclávia, que passa por baixo da clavícula e desce para o braço. Quando ela passa por baixo do ombro, ela ganha o nome de artéria axilar. Pois bem, ela é uma artéria muito importante, localizada praticamente centralmente à área do ombro,
o que faria com que ferimentos nessa região pudessem rompê-la, causando uma hemorragia que dificilmente seria contida naquelas condições em que os personagens são feridos. E nós vemos com frequência tiros no ombro, às vezes ferimentos por flecha e por faca. Agora, um outro fator importantíssimo é a continuidade desses ferimentos. Certamente que um único ferimento, se atingisse alguma área, alguma estrutura importante no ombro, e o ombro todo é uma estrutura importante, causaria sequela, fazendo com que o personagem ou a pessoa atingida não pudesse mais ter a mesma mobilidade naquele ombro. Quanto mais se ela for repetidamente ferida naquela região. É claro que isso acaba se transformando também em um cânone, mas ainda assim precisamos ser mais contidos na quantidade de ferimentos no ombro desses heróis. É muito ferimento para pouco ombro. O mesmo acontece com as concussões dadas por coronhadas de revólver ou de Winchester. Essa ideia de pôr para dormir aparece no universo texiano quase como um ato de piedade. Né? Eu não vou te matar, mas vou te pôr para dormir. Porém, para que a pessoa desmaie, precisa haver uma lesão moderada no cérebro, sacudido com a pancada na caixa craniana, que o faz bater nas laterais do crânio, causando uma síncope. Porém, esta síncope não é simplesmente um pôr para dormir. Há consequências, e aí entramos novamente na questão da repetição dos eventos. Quantas vezes Tex e seus pares sofreram esse tipo de concussão? O outro detalhe é que a coronha do revólver ela é por demais contundente, assim como os cantos da coronha de um Winchester. Uma pancada com esta área no crânio teria o mesmo efeito do que uma martelada, fazendo com que aquele ponto contundente gerasse uma fratura. E aí não seria só pôr para dormir, aí seria traumatismo craniano. As consequências dessas concussões podem gerar sequelas do tipo epilepsia, perda de memória permanente e paralisação de membros do corpo. Então, vejam que só pôr para dormir através de uma batida na cabeça é algo complexo demais e a repetição disso traria danos severos aos personagens. Então, essa é mais uma fria ruim de engolir no universo Tex. A segunda fria que eu quero relatar aqui diz também respeito às agressões à integridade física dos personagens, mas no aspecto aos exageros. Na tentativa de tornar a aventura mais dramática, alguns roteiristas usam de certo abuso a elementos que produzem grave dano ao corpo. Vamos citar aqui as torturas por lâminas de faca superaquecidas na fogueira. Eu perdi as contas de quantas vezes Tex foi torturado dessa forma, assim como os párdios. Agora vejam só, uma lâmina incandescente, aquecida em uma fogueira, cortando a pele do peito, produziria, não vou nem falar aqui da dor que é o objetivo da tortura, mas produziria um dano tão considerável no tecido que tornaria o peito do personagem deformado, se isso ocorresse uma única vez. Uma única vez que alguém fosse torturado assim, teria o peito deformado para sempre. Pelo menos naquela época.
Hoje em dia, talvez, haja cirurgia plástica para isso. Agora, imaginem a sobreposição desse tipo de tortura. Então, eu até acho que isso pode ser um cânone também, mas peguem leve, toda hora sendo cortado com faca incandescente para na outra aventura sem camisa apresentar aquele tórax definido com pele lisa, fica ruim de acreditar, de aceitar esse tipo de situação. Então, se eu pudesse falar para os roteiristas, eu diria: manerem com essas torturas. Agora, para encerrar esse aspecto dos exageros, eu vou citar apenas um. Vou citar aqui o Tex Gigante, o Cavaleiro Solitário, de Joe Kubert. Sério, joga-se Tex de um precipício. E daí ele é socorrido por um velhinho, sobe na carroça do velhinho, sentado, conversando, e daqui a pouco está correndo, cavalgando, lutando. Olha, já teve aventuras em que Tex é ferido, e nem de forma tão grave assim, e passa alguns dias de cama. E ainda depois ele aparece fazendo tiro ao alvo para recuperar a sua habilidade, o que é muito bacana em termos de realismo do personagem. Mas nesse caso há um grave exagero. Já existe justificativa dizendo que o Tex Gigante de Joe Kubert visava o público americano e o Tex então precisava ter um ar de super-herói. Eu até acho uma boa justificativa, mas ainda assim, jogar de um precipício é algo ruim de engolir. Tem um gostinho de fria das fortes. O fato é que existe o cânone da indestrutibilidade, mas sem exageros, por favor. E para encerrar este vídeo, a última grande fria, e essa eu deixei por último porque ela é muito bacana, são os sinais de fumaça e de tambores. Nós sabemos que Tex se comunica através dos sinais de fumaça. E embora ele próprio não tenha se comunicado através de sons de tambores, muitas das tribos inimigas, principalmente aquelas envolvidas com Mefisto, usam do tambor também para passar mensagens. E o que nós observamos é que essas mensagens são complexas demais. Cita o nome das pessoas, cita a localidade em que elas estão, cita os planos delas para o futuro, locais de encontro, número de pessoas, citações das mais complexas, como uma mensagem de telégrafo. Tem ponto e vírgula, travessão e aspas em todos esses sinais de fumaça e tambores. Mas isso é fria demais. A história da humanidade já acentua, já registra mensagens de tambor há 4.000 anos antes da era cristã. Sinais de fumaça 3.000 anos antes da era cristã. Ou seja, existe, serve de comunicação e é utilizado amplamente por várias etnias pelo mundo. Os índios norte-americanos, uma delas. Mas é uma coisa bem limitada. Precisam ser codificadas previamente. Essa é a primeira medida, ou seja, as pessoas que irão se comunicar, elas precisam criar uma convenção. Essa convenção tem a sua variedade, mas simplificando se aparecer fumaça, significa isso. Se não aparecer fumaça, significa aquilo. Então, a comunicação, tanto pelo tambor
quanto pela fumaça, seria algo assim, ó, se ouvir tambor, se ver fumaça, o inimigo está se aproximando. Então, um observador ficaria aguardando só a fumaça. Apareceu a fumaça, o inimigo está se aproximando. Não é possível criar palavras através da fumaça ou das batidas do tambor. Olha, até seria possível combinar uma ou outra coisa pela cor da fumaça. Aliás, pela cor da fumaça, o ser humano se comunica até hoje, né? Fumaça branca e fumaça preta no Vaticano. Tem os seus significados. Então, nesse aspecto, até poderia criar alguma coisa rudimentar, mas não com tantos detalhes como tem aparecido no universo Tex. Eu poderia citar mais frias aqui, mas eu vou deixar agora para você. Me conte aí quais são as frias que você não consegue engolir do universo Tex e deixe nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.